Te adoramos, te bendizemos, Pai. Receba a nossa oração, o nosso louvor, a nossa súplica. Receba agora, Senhor, o nosso carinho, o nosso amor a Ti. Receba, Senhor. Receba o nosso amor. Receba agora um carinho nosso. Nós Te amamos. Nós Te bendizemos. Nós suplicamos a Ti. O Senhor é a nossa força, a nossa alegria, o nosso pilar, a nossa coluna. O Senhor é a nossa sustentação. O Senhor é o nosso tudo. E nós não sabemos viver sem o Senhor. O Senhor é o único na nossa vida. Te adoramos, Pai. Te adoramos, te bendizemos nessa noite com amor. O Senhor nos alcançou com amor. O Senhor enviou seu Filho para morrer por nós, seres pecadores, insignificantes, que precisam de Ti. Somos como o pó dessa terra, Senhor. Alguns até desprezam a gente. Outros têm ódio, porque falamos no nome do Teu Filho. O Senhor quer ajuntar os Seus filhos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Aleluia! E nós queremos ficar debaixo das Tuas asas. Sim. Aleluia. Queremos Te louvar, apresentar a Ti o nosso coração nessa noite, entregando nossa vida, nossa alma. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Perdoa os nossos vícios. Senhor, perdoa as palavras que saem da nossa boca, que muitas delas não são do Teu agrado, mas essas palavras às vezes são pesadas demais, e só o Senhor para perdoar a gente. Ensina-nos o domínio próprio. Ensina-nos a conter o nosso comportamento diante das pessoas que veem em nós o evangelho da paz. Porque o mundo, eles não leem a Bíblia, mas eles leem Jesus em nós. O mundo não lê a Bíblia, mas eles leem a gente. Sim, alguns para acusar, outros para servirem de espelho, de exemplo. Pai, nós queremos
te agradecer. Te agradecer, Senhor, por mais um dia de vida, por estarmos ainda respirando, e mais um dia de nós podermos dizer que o Senhor é importante para nós. Obrigado por tudo, Senhor, pelo ar, pela água, pelo pão, pelas vestes, pelo calçar, pelo teto, até mesmo por tudo aquilo que nos locomove para lá e para cá. Tudo foi o Senhor que nos deu, e o Senhor não pede muita coisa de nós. Quem somos nós para murmurarmos que as coisas estão difíceis, ou que não vai dar certo? Quem somos nós para dizer que tudo vai dar errado, que a tempestade vai afundar o barco? Quem somos nós, Senhor, se temos a certeza e a consciência que Jesus está no barco? E se Jesus está no barco, o barco pode balançar, mas afundar nunca vai afundar, nunca. Então, Senhor, nós confiamos em Ti. Te agradecemos, Pai, pela nossa família. Sim, Senhor, por aqueles que nos ajudam, ainda que seja um pouquinho. Aqueles que nos ajudam, ainda que seja 1 milímetro. Aqueles que nos ajudam até o meio do caminho, não conseguem até o final, não tem problema, nós te agradecemos por eles também. Cada um ajuda conforme os seus limites. Por que murmurar se a geração que murmurou morreu no deserto e não entrou na terra prometida? Murmurar não vai resolver, só vai piorar a situação. Mas aqueles que são humildes aceitam a tua repreensão. Aqueles que são humildes aceitam ir para o deserto, serem tratados, serem humilhados, serem cuidados por ti. E depois eles têm a certeza que entrarão na terra prometida. Pai, é muito bom te servir. É maravilhoso ter te conhecido. E eu te louvo, Senhor. Eu peço nesse momento por essa pessoa que está doente, num leito de um hospital, ou num leito em casa. Essa criatura que está acamada, talvez uma doença que para a medicina não há mais cura, mas não existe isso com o Senhor, porque o Senhor pode todas as coisas. Toca no paralítico, Senhor, que ouve a minha oração agora. No surdo, faz o surdo ouvir, o cego enxergar, faz o mudo falar. Faz, Senhor, o morto ressuscitar, sinais e prodígios acontecerem, assim como um dia o Senhor fez com Filipe, que transladou ele de uma cidade para outra, fazendo ele desaparecer e aparecer do nada em uma outra cidade. Faz sinais como esse nos dias de hoje, Senhor, e mostra para essa geração que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Pai, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Toca nesta família, nesta criatura que está nos vícios, que não tem força,
Pela força dela, ela não consegue. Mas eu oro por ela, Senhor. Estamos intercedendo agora por estas pessoas. Toca poderosamente e faz milagres nesta casa, neste lar, nesta família. Toca na vida do desempregado, na vida do presidiário, do morador de rua. De repente tem alguém me assistindo que está com um parente na rua, virou morador de rua por causa dos vícios. Pai, visita esse rapaz, Ricatarabadacharabás. Visita esse rapaz e traz esse rapaz de volta para casa. Faz essa família glorificar o teu nome. Em nome do Senhor Jesus, libera anjos de guerra no céu agora, Senhor. Libera anjos de guerra do céu agora, em direção à terra. E que eles guerreiem no meio do caminho, contra os demônios, as potestades do ar, que estão prendendo a resposta das orações dos teus servos, para que eles venham ser liberados e possam trazer as respostas das orações para o teu povo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e determinamos agora a vitória, a bênção, a saúde, a prosperidade, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, eu abençoo tua vida, o teu caminho. Eu profetizo prosperidade no deserto, na crise. Eu profetizo colheita extraordinária no tempo da fome na sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você que tem caroço, tem mioma, em nome de Jesus Cristo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Você pode apalpar agora. Eu desafio, em nome de Jesus, você está curado, para a honra e glória do Senhor. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Receba a bênção no seu casamento, na sua aliança, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, ovelhas queridas. E você, ovelha querida que me assiste, no Brasil e no mundo, não abandone essa obra. Essa obra, ela nasceu no coração de Deus para abençoar a tua vida, a tua família. Aqui embaixo, a chave Pix é o 11993073370. Repetindo, 11993073370. É muito importante você continuar ajudando. Nós temos muitos compromissos para agora e estamos aqui no Nordeste. Tem a igreja na sede em São Paulo, né? São muitas responsabilidades que agora nós temos, internets, águas, luzes, que nós temos que cumprir, e você é convidado pelo Espírito Santo a ajudar. Detalhe: se você não sentir no seu coração de ajudar, não precisa você ajudar. É se realmente você sentir o chamado. Porque se você sentir o chamado, você pode ajudar com a certeza de que Deus não vai deixar faltar para você. Deus, Ele vai te abençoar. Jesus disse: é mais abençoado aquele que está dando do que aquele que está recebendo. É plantando que se colhe. Amém?
Então, todo aquele que plantar pouco, pouco também colherá. Mas aquele que semear muito, colherá em abundância. Glória a Deus, pessoal. Então, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Eu tenho um recado do Espírito Santo para você nessa noite. Abra sua Bíblia, por gentileza. Você que trouxe sua Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 15. Convida a família para assistir a reunião. Deixa aí na sua TV, no seu smartphone, aumenta o volume, para você ser abençoado com esta palavra. Eu prometo a você que você já está abençoado. Capítulo 15. Vamos lá, diz assim: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para a edificação. Diga glória a Deus. Imagine um jovem atleta aprendendo a correr. Imagina aí, está correndo, aí ele tropeça, se cansa, facilmente precisa de ajuda para seguir em frente. Às vezes acontece isso. A carreira cristã é como a carreira de um atleta. O apóstolo Paulo, ele dá esse exemplo, que às vezes o atleta, ele vai cansar, ele vai precisar de ajuda, ele vai, se ele não tiver o fortalecimento, vamos dizer assim, muscular necessário, ele não vai conseguir chegar até o fim. Nós, como fortes na fé, devemos suportar a fé dos mais fracos. Daquela pessoa que acabou de aceitar Jesus, daquela pessoa que ela ainda não é convertida completamente, daquela pessoa que ainda está no mundo. Ela vem para a igreja, mas ainda é do mundo. Nós temos que ter paciência com essas pessoas. Às vezes a vontade é de falar, a vontade é de, puxar a orelha, mas como um bebê que está aprendendo a caminhar, a gente precisa ter paciência, muita paciência. E existem coisas que a gente precisa, se é que você me entende, fazer com que a pessoa se sinta agradada, agradar aquela pessoa, porque ela é nova na fé, ela não entende. Eu lembro quando eu cheguei na igreja. Eu cheguei na igreja porque eu era convidado pelos irmãos da igreja para ir jogar bola. E como eu era novo, eles só aceitavam os velhos, os casais, Tinha casal jovem também. Aí, eu aceitei Jesus na Batista regular. E aí, eles me colocavam de goleiro.
eu era goleiro lá. Não era muito bom, não. Eu queria mais jogar, porque jogar já era mais a minha posição, né? Então, eu nem podia, porque eu não fazia parte da igreja, mas eles abriam exceção, porque o vizinho lá de casa, ele era da igreja, ele dizia, não, ele é meu vizinho, é gente boa, vamos colocar ele no gol. Aí deixava eu lá no gol. Quando terminava, ali, aqui chama racha, o racha, né? Quando terminava, aí, eles tudo aborrecido comigo. Ei, rapaz, você não é bom de goleiro, não. Aí eu voltava para casa. Aí um dia houve uma festa na igreja e eles me convidaram para essa festa. E eu fiquei pensando, eu vou aceitar Jesus para me fazer parte do time da igreja. Quer dizer, havia umas segundas intenções, né? Eu vou aceitar Jesus para me fazer parte do time da igreja, eu quero entrar no time da igreja. E aí eu entrei, eu fui lá para a festa, aceitei Jesus e acabei entrando no time da igreja, né? Mas eles sempre me colocavam de goleiro. Não teve jeito, quando eu venho lembrar, agora que eu lembrei. Não teve... Ei, irmão cowboy, não teve jeito não. Agora que eu lembrei, me colocavam de goleiro de todo jeito. Porque ninguém queria ir para o gol, e era a única forma deles deixar eu jogar, porque eles diziam, não, tem que ser casado. Porque o futebol é só para os casados. Aí eu disse, rapaz, o caba solteiro não vale nada mesmo não, viu? Tem que me casar logo. Aí, mas eles tiveram uma paciência comigo, né? Tiveram uma paciência. Assim, eu nunca fui de falar palavrão, nem quando eu era do mundo. Então eu não dei muito trabalho nessa parte, sabe? Mas eu dava trabalho para ir para a igreja, eu ia num domingo, no outro eu já não ia, aí eu ia no outro domingo. Eu era crente domingueira, né? Mas nem sempre, né? Porque quando a gente aceita Jesus, que a gente sai da religião, a religião não sai da gente, porque a religião ensina que a gente não pode faltar um domingo na igreja. A religião ensina isso, né? Mas depois a gente vai entendendo que a igreja é só um lugar da gente se encontrar para ter um relacionamento sério com Deus, né? Mas isso eu não sabia, não tinha esse entendimento. Hoje eu tenho o entendimento que a igreja é um encontro com Deus, né? Um lugar onde a gente se reúne para ter um relacionamento mais sério com o Espírito Santo. Amém? Então é muito importante nós termos essa paciência, sabe? Aqui no livro de Gálatas, capítulo 6, é só passar as páginas, depois de Coríntios, né? Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. E tinha um acampamento. Já ouviu falar no acampamento? Acampamento Batista. Não era? Na época do carnaval, retiro espiritual, né? Acampamento. Aí eu lembro que a gente ia. Tinha um banho, tinha um futebol, né? O almoço. A gente, tinha acampamento que a gente dormia lá mesmo, né? É verdade, bom demais. Tempo bom, hein? Bom demais, verdade. Diz assim, versículo 1, Gálatas 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, preste atenção, corrige-o
com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também o quê? Tentado. Então, preste atenção, você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, até a maneira de você corrigir, você tem que saber. Porque se não é o pastor que está corrigindo, é um irmão da igreja, então é um irmão corrigindo um outro irmão. E você sabe que a lapada que dói não é a do pai, é a do irmão mais velho. Essa é a lapada que dói mais. Nenhum irmão quer receber disciplina do irmão mais velho. Nenhum irmão aceita. Quando é o pai, é diferente. Não é verdade? É desse jeito. Então, a gente tem que tomar cuidado na correção, até na maneira de se expressar, de conversar. E se for mais velho do que a gente, a Bíblia diz que a gente tem que saber lidar, se comportar e tratar. Não é? Se for mais velho, se for um vovô, trate como o seu vô, como se fosse o seu vô, o seu. Né? Se for na sua idade, trate como se fosse o seu irmão. E assim sucessivamente. Então, existe a maneira correta de corrigir uma pessoa. Não é de qualquer forma. Não é? A gente precisa lembrar do exemplo de Cristo. Vamos voltar lá para Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15, o exemplo de Cristo. Versículo 3, qual foi o exemplo de Cristo? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, olha isso aí, porque também Cristo não se agradou de si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Então, Jesus é o maior exemplo de paciência. Imagine aí, né? Jesus, ele não agradou a ele mesmo, ele agradou o Pai dele, e ele teve paciência com todos os discípulos. Nós temos muitos exemplos de discípulos que Jesus foi buscar de novo. Jesus disse: não vai pescar não, tu agora é pescador de homens, tu não é mais pescador de peixe não. E aí Jesus, ele voltou depois da morte, ele negou Jesus 3 vezes, aí depois da morte, Jesus apareceu e foi lá buscar ele pescando. Disse: vem cá, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Pois apacenta os meus cordeiros. Tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabe que eu te amo. Pois apacenta os meus cordeiros. Pedro, Simão, filho de Barjonas, tu amas a mim mais do que todos que estão ao meu redor? Sim, Senhor. Tu sabe que eu gosto de ti. Então, da mesma forma que ele negou 3 vezes, Jesus fez ele dizer e admitir que amava ele 3 vezes. Porque assim como existe cenário para o seu pecado, existe também cenário para a sua redenção. Assim como Jesus foi negado 3 vezes, também Jesus foi amado 3 vezes pelo apóstolo Pedro. Porque Deus, ele tem intenção de apagar o teu passado para que você não se lembre mais. Ele tem intenção de tirar todo o sofrimento que você passou. Aquilo ali causou um sofrimento no apóstolo.
E Jesus foi lá e arrancou. Para quem não sabe, o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. E Jesus fez ele dizer que amava ele também, diante de uma fogueira, 3 vezes. Jesus fez ele enxergar o mesmo cenário. Então, a ciência é um desafio muito grande para a ciência estudar a mente humana, mas o que se sabe é que não há condições para apagar a memória de uma pessoa, mas de reescrever é possível. Reescrever fatos, cenas que uma pessoa já passou na vida dela, pode ser reescrita de novo. A não ser que ela receba um milagre de Manassés. Para quem não sabe o milagre de Manassés, Deus apaga da memória todo o passado de sofrimento. Hein? Alzheimer? Alzheimer é uma demência, né? É uma doença. Mas existe um milagre na Bíblia chamado o milagre de Manassés, que foi o que Deus fez na vida de José. José colocou o nome do filho dele de Manassés. E ele disse por quê? Seu nome será Manassés, porque Deus apaga da minha memória todo o meu passado de sofrimento. Então Deus apagou da memória de José tudo que ele tinha sofrido antes. José jamais teria chegado a ser governador do Egito se ele ainda continuasse com o sofrimento dele na memória dele. Porque tudo que José passou, Deus foi curando, foi tratando, Deus foi levantando ele. É assim que Deus faz com você também. Amém? Glória a Deus. Então, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, só passar as páginas, é depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Então, em vez da gente destruir uma pessoa que está na presença de Deus, que está indo na igreja, hoje eu atendi uma ovelha na central de oração. Prestem atenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos procurando aí que eu vou contar. Você vai ouvindo. Eu atendi uma ovelha na central de oração. Inclusive, o número da central de oração está aqui. É o 11993073370. Repetindo, 11993073370. É muito importante você salvar esse zap, esse WhatsApp, tá bom? É o WhatsApp da central de atendimento, que eu vou estar atendendo você. Então, essa ovelha querida que eu atendi, ela estava muito triste, se sentindo ferida, porque ela disse que uma pessoa que ela gosta muito falou mal do pastor dela e dos outros líderes religiosos, chamando eles de ladrões, não é? Que só queriam dinheiro, e disse um monte de coisa. E ela ficou muito magoada, inclusive chegou até chorar. E eu atendi essa ovelha, e eu falei para ela, eu disse: irmã, eu vou falar algo muito importante para a senhora, preste muita atenção. Primeiro, que se essa pessoa falou isso e ela realmente
ela conhece a Deus, ela não ia falar mal de um homem de Deus, de outro líder. Eu não falei isso para ela, mas estou falando para vocês. Davi não falava mal de Saul. Saul quem perseguia Davi. Aprenda sempre isso. Não seja o perseguidor, seja o perseguido. Aprenda isso. Nós não fomos chamados para perseguir, e sim a ser perseguido. Então, eu falei para ela, quando uma pessoa fala de um líder desse, primeiro ela tem que evangelizar nos presídios, tem que botar a igreja nos presídios, porque esse líder fulano de tal, eu não vou citar nomes, mas esse líder fulano de tal, é o líder que mais tem igreja dentro do presídio, que ele falou, não sei nem se ele falou, mas eu já estou dizendo. Esse outro líder faz visitas em presídios, aí esse outro líder que ele falou, ele tem muitas instituições que ajudam dependentes químicos. E eu não sei se você que está me assistindo sabe, mas o órgão mundial, o órgão mundial, que não tem ajuda de governo nenhum, o maior órgão do mundo, que não tem ajuda de nenhum governo, que mais recupera dependentes químicos, que mais recuperam pessoas psicologicamente da sociedade, se chama igrejas evangélicas, que não tem um só ajudador, mas toda a comunidade ajuda com dízimos e ofertas para manter. Entendeu? Então, antes de falar, de perseguir os homens de Deus, você precisa se converter. Você está entendendo? Antes de você falar mal da igreja evangélica, é a maior instituição de caridade que existe, não governamental. É a maior que existe, que não existe incentivo do governo. Está entendendo? Outras têm aí, outros o governo paga água, paga luz, dá prédio próprio. Igreja evangélica não, tá bom? Então, antes de perseguir, de falar mal, você preste atenção no que você está falando. Você tem que prestar atenção no que você está falando. Então, nós somos pessoas que precisamos ter paciência com aqueles que estão chegando agora. Cristo, muitas das vezes, ele não agradou a Ele mesmo. Nós vemos aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, diz assim, exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis quem? Os desanimados, e ampareis os fracos, e sejais longânimos para com todos. Diga glória a Deus. Tem que ser longânimo com todos, paciente com todos. Longânimo é paciência. Tem que ter paciência com todos. Então, em vez de você querer destruir uma pessoa falando mal de outras pessoas, por que você não levanta essa pessoa que está triste, está cansada, está desanimada? Em vez de você destruir uma pessoa, porque você não constrói a fé dela. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Amém? É isso que ele está ensinando. Então, devemos investir o nosso tempo em oração por essas pessoas. Se o irmão é um fraco na fé, não é? Ele não consegue ser constante na igreja, não consegue persistir, perseverar, então a gente tem que orar por esse irmão, tem que ter paciência com ele,
Ele ainda não atingiu, a fé dele não foi suficiente para atingir a maturidade espiritual que ele precisa. Então a gente tem que caminhar e esperar e ter paciência, ter compaixão e misericórdia com os nossos irmãos. Diga glória a Deus. Às vezes tem irmão que tem dificuldade de orar. Eu tenho obreiro que ele tem dificuldade de orar. Nem por isso deixa de ser obreiro. Eu tenho obreiro que não prega. Não prega no culto, mas aonde ele vai, ele fala de Jesus. É um pregador sem púlpito. Púlpito é só a madeira, o que vale é o pregador. Então, saiba disso. Saiba disso. O mais importante é o coração. É o coração. Se você está ou não no Senhor. Isso é o mais importante. Aí o irmão ali, ele tem dificuldade de orar em público. O irmão ali tem dificuldade de pregar em público. O irmão ali não lê a Bíblia. Como é que ele é obreiro, irmãos? O reino de Deus vai ter pessoas letradas e outras não. E o reino de Deus é mais cheio de pessoas iletradas, tá? Tem uns iletrados aí que dá de 10-0 nesses que tem, que pensa que sabe alguma coisa. Que faz é ensinar a um advogado, um médico. É como eu disse, vocês têm o conhecimento dos sábios. Qualquer um de vocês for ensinar sobre fé, o médico tem que parar para lhe ouvir. Qualquer um de vocês. Porque eu ensino sobre fé. Se você chegar diante de um advogado, você ensina fé para ele. E ele tem que parar para lhe ouvir, porque você sabe do assunto, que ele não sabe. Ele não aprendeu fé na faculdade dele. Tenho certeza disso. Porém, você é pós-graduado na faculdade do Espírito Santo. É assim, porque aqui nós ensinamos a fé verdadeira. É assim. É assim. Aí, esses dias a pessoa me perguntou: é verdade aqueles milagres ali? É porque eu vejo o canceroso sendo curado, eu vejo o cego enxergando. Aí a pessoa que nunca viu essas coisas, ela fica impressionada, porque ela não vem para a escola da fé. Ela não vê, ela não enxerga. Não é? Né? Na faculdade não, porque faculdades são por mais... A escola mesmo. Vai à escola. Né? Você fala um tantinho assim de fé, a pessoa... Uau! É porque não chegou nem na escola ainda da fé. Muito pior faculdade, porque faculdade é para quem já sabe muito, né? Então, e eu não estou falando de teologia não, entendeu? Vocês estão me assistindo aí, não estou falando de teologia, estou falando de fé. Teologia é uma coisa, Bíblia é outra e fé é outra. Eu separo bem as coisas, eu estou falando, eu sei o que eu estou falando de fé. Não estou falando nem de teologia. Teologia também eu tenho um pouquinho, viu? Se quiser conversar comigo sobre pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, quiser conversar comigo com sensacionalismo, continuanismo, eu sei um pouquinho, entendeu? Sei um pouquinho. Predestinação, arminianismo, calvinismo, né? Teologia eu entendo um pouquinho, soteriologia, pneumatologia, enfim, né? Aí como é que um rapaz desse, sujeito, sabe dessas coisas? Não foi na faculdade que eu fui.
Faculdade de enfermagem não ensinou essas coisas para mim. Né? E nem a faculdade de administração. Nenhuma dessas duas faculdades que eu fiz e não terminei me ensinou essas coisas. Está entendendo? Aí a gente precisa entender que a gente não está aqui para destruir ninguém, só para construir. Glória a Deus. Se vê uma pessoa desanimada, dá uma palavra de ânimo para ela. Você foi chamado para isso. Você precisa confiar no crescimento que vem de Deus. Você crê que aquela pessoa vai crescer em Cristo? Quem crê? Então, se você crê, invista naquela pessoa. Invista no crescimento espiritual dela. Você não precisa ver aquela pessoa no estado que ela é hoje, mas você pode ver o que Deus vai fazer na vida dela no futuro. Você pode olhar ela no futuro e ver ela. Olha, Deus vai fazer na vida dessa bênção. Amém? Aí, lá em Filipenses, capítulo 1. Se você confiar nessa palavra, é só passar as páginas, tá? Filipenses. Não, voltar. É antes de Tessalonicenses. É voltar, tá bom? Eu errei. Voltar, capítulo 1. Ó. Vamos lá? Você tem que confiar. Se você não confiar no plano de Deus, você vai falhar. Você tem que confiar. Encontraram? Filipenses capítulo 1. Então você precisa, um é o que planta, o outro é o que colhe. Mas é Deus quem dá o crescimento. Você não tem que confiar em quem plantou e nem quem colheu. Às vezes as pessoas confiam no que plantou e confiam no que colheu. Ah, fulano foi quem plantou. Bate palma para ele. Aí outros vai dizer, mas foi Cicrano que colheu, tá aí, ó, tá mostrando os frutos. Aí todo mundo que vê, aplaude aquele fulano, aquele Cicrano. Só que esquecem que é Deus quem dá o crescimento. É Deus. Um é o que planta, o outro é que colhe, mas é Deus quem dá o crescimento. Você precisa confiar naquele que dá o crescimento. Se aquela pessoa, ela pode não estar convertida hoje, mas quem vai aperfeiçoar a obra é Deus, que é Deus quem dá o crescimento. Um traz a palavra, planta a semente, o outro vai colher, mas é Deus quem dá o crescimento. Diz assim, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Então, se Deus começou a obra na sua vida, antes dele voltar, ele vai completar. Ele vai completar. Se Deus já começou a boa obra na sua vida, você pode ter certeza que Ele é fiel para completar essa boa obra na sua vida. Ele vai completar, Ele vai aperfeiçoar. Você só precisa confiar no Senhor. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. E você que nos assiste, né? Não esqueça, você que vai fazer a sua doação. Aqui embaixo a chave Pix é 11993073370. Ovelha querida, eu te amo. Beijo bem forte no seu coração e nós voltamos a qualquer momento, em nome do Senhor Jesus.